Graça e paz. Vamos ouvir uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós iremos ler um texto que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou começar lendo 3 versículos e durante a mensagem estarei citando outros versículos nesse capítulo. Vamos ler? A história é muito conhecida. É a história de Davi e Golias. Vamos ler 3 versículos agora. 1 Samuel, capítulo 17. Iremos ler do 48 a o 50. Diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Vamos orar ao Senhor? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações através das Escrituras. Nos abençoe, faça também que a gente aprenda e seja edificado nesse momento e possamos com sabedoria colocar em prática as lições tiradas daqui em nosso cotidiano. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, graças ao Senhor, ela não é apenas formada de regras. Às vezes nós intitulamos a palavra como o conjunto de fé, de regras e práticas. Eu não gosto muito de chamar a palavra assim, porque ela não tem apenas regras. Eu prefiro explicar a palavra como um conjunto de histórias que nos ensinam princípios, regras e práticas. E hoje nós iremos, através desse momento da vida de Davi, da história da vida de Davi, nós iremos tirar algumas lições valiosas para a nossa vida. Deixa eu contar um pouco aqui do que aconteceu. Davi estava lá na casa do seu pai, enquanto seus irmãos mais velhos estavam guerreando junto com o exército de Israel e o rei Saul contra os filisteus. Então o pai de Davi pede para que ele leve lá mantimentos para os seus irmãos, comida. Davi vai, e quando ele chega lá no fronte da batalha, ele vê algo estranho acontecendo. Tem um gigante lá, gritando e afrontando o povo de Israel, e o povo estava morrendo de medo desse gigante. Então, dentro da história, que até as criancinhas conhecem, nós contamos isso para os nossos filhos. A história diz, a palavra de Deus declara que Davi vai lá, enfrenta esse gigante, e aí chega no texto que a gente leu. Davi vence esse gigante. Então, antes de chegar a esses versículos da vitória de Davi contra Golias, essa vitória épica, extraordinária, que marcou o início da história pública de Davi, porque antes disso nós só vimos Davi sendo consagrado, ungido pelo profeta, mas foi algo privado ali, era só a família dele que sabia. Mas a partir desse momento a história pública de Davi começa, esse marco na vida desse jovem, que nesse momento era um adolescente para um jovem, era menino, era novo. Dentro dessa história, eu queria trazer para nós, para você,
algumas lições. Primeira lição: Deus ama usar o improvável para resolver um momento de crise. É certo que estava instaurado um momento de crise ali. O povo estava temeroso, com medo de perder a batalha por conta daquele gigante. Não tinha homem forte como Golias. Tantos guerreiros de Israel, o rei Saul. Mas essa primeira lição que eu enxergo nesse texto nos encoraja. Deus ama usar o improvável para resolver os momentos de crise. Vamos lá? Versículo 12 a 14 diz assim, ó. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. Versículo 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores se guiaram a Saul. Quem era Davi? Davi era o menor da casa do seu pai. Davi era um menino. Davi, ele era o mais novinho, não poderia ir à guerra, não ia à guerra, ficava lá cuidando das ovelhas. Era a escolha mais improvável naquele momento para resolver a crise instaurada, para lutar contra Golias. Davi não era guerreiro, Davi era pastor. Presta atenção. Se Deus pode, através da vida de um pastor, vencer um gigante, quem disse que ele não pode utilizar da sua vida? Mas eu não posso, eu não sei, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, eu não sou preparado. Deus prepara você. Ele ama escolher o improvável, aquilo que ninguém esperava. Aquela pessoa que ninguém dizia, rapaz, dali não tem como. Deus usa quem Ele quer. E usou a vida de Davi. Essa é a primeira lição. Segunda lição: não deixe que as pessoas ao seu redor ditem o seu potencial. Versículo 28 do capítulo 17, tá? Versículo 28 diz assim, ó. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, excedeu-se a ira Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O irmão mais velho, Eliabe, só para você entender a história, então Davi vai, chega lá e aí ele vê aquela confusão e vai perguntar o que é que está acontecendo. E aí o irmão dele mais velho diz: Ô Davi, o que é que você está fazendo aqui? Você deixou as ovelhas com quem? Você veio aqui só para ver a gente perder? O que é que você está fazendo aqui? Quantas vezes isso acontece? As pessoas nos menosprezam, nos diminuem, querem ditar o nosso potencial, limitar o nosso potencial. Não dê ouvido a essas pessoas. Quem te potencializa, quem age em tua vida é o Senhor. Davi não dá ouvidos ao irmão mais velho dele, que tentou dizer que o lugar dele não era na batalha, que ele não tinha potencial para estar ali, que ele não tinha força para estar ali, que ele tinha que estar era lá, cuidando das ovelhas, no cantinho dele, com um pastorzinho de ovelhas, menosprezando e diminuindo Davi.
Mas Davi não deu ouvido a ele. O texto continua dizendo que Davi virou e foi perguntar a outra pessoa o que estava acontecendo e continuou preocupado para resolver aquela crise, aquela situação. Não dê ouvidos a essas pessoas. Quem diz quem você é não são as pessoas que estão ao redor. Quem diz quem você é o Deus Todo-Poderoso. Não deixe que essas pessoas, não deixe que isso que chega aos teus ouvidos, que muitas vezes é através de pessoas da família, normalmente, infelizmente, são pessoas da família que acabam nos diminuindo, tentando reter o nosso potencial. Quem nunca ouviu uma história de um filho que passou a vida ouvindo do pai e da mãe: você não vai dar para nada, você não presta, esse menino não vai a lugar nenhum, esse menino só vai me dar dor de cabeça. Não, se você ouviu isso, se você passou por isso, não deixe que isso mude o seu futuro. Não deixe que essas palavras ditem, paralisem o teu crescimento, o teu amadurecimento. Deus tem muito mais para a sua vida. Terceira lição: traga à memória as suas experiências e tire delas força para enfrentar a crise. Versículo 34 a 37 diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. O nosso Deus, quando Ele coloca a gente na situação de ter que resolver uma crise, Ele mesmo já começou a construir em nós durante muito tempo antes as habilidades necessárias para resolver. Então eu queria pedir a você para que você pudesse trazer à memória agora. Traga à sua memória as suas experiências nesse momento. O que você já passou, o que você já viveu, o que você já tem como know-how, como experiência para resolver esse momento de crise. Davi, quando Saul pergunta para ele: sim, mas você, como você vai conseguir fazer isso? Ele diz: Senhor, quando eu pastoreava lá, já aconteceu comigo de vir urso, leão contra mim, contra as minhas ovelhas, contra as ovelhas do meu pai. E eu os defendi e matei o leão e matei o urso. Essas tuas experiências têm que te dar força para enfrentar esse momento de crise. E Davi usa isso, ele diz: olha, do mesmo jeito que eu fiz com o urso, que eu fiz com o leão, para proteger as ovelhas do meu pai, eu farei com esse incircunciso filisteu, para proteger o povo de Israel. Que as tuas experiências possam te dar força para enfrentar um momento de crise. Saiba, Deus vem te preparando para isso. Ele não te jogou nessa situação de paraquedas. Às vezes nós achamos isso porque nós não paramos para escutar a voz do Espírito Santo e para pensar melhor nas nossas experiências. Mas Deus tem cuidado de você e tem te ensinado. Pare e traga à memória isso.
E eu tenho certeza que você terá experiências para entender que você é forte o suficiente para enfrentar esse momento. Quarta lição: seja autêntico. Não queira ser o que você não é. Versículo 38 e 39 diz assim: E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Muitas vezes, no momento de crise, nós queremos agir como outras pessoas. Nós queremos ser outras pessoas. Veja bem, não há problema em você olhar para outras pessoas que passaram por momentos parecidos para ajudar nessa sua resolução, nesse momento que você está passando. Mas não queira ser outra pessoa. Às vezes, nós queremos agir igual, do mesmo jeito que outras pessoas agiram. Mas a gente não tem aquela experiência, a gente nunca usou aquilo, a gente nunca fez daquele jeito, nós não somos assim. Não queira ser outra pessoa, seja autêntico. Seja você mesmo. O rei Saul foi lá, colocou a armadura dele, achando que estava fazendo melhor e ajudando Davi. Mas quando Davi coloca aquela roupa do rei Saul, que não servia nele, a couraça, a espada, Davi começa a cambalear e diz: não tira isso. Eu não sou isso. Eu sou um pastor. Eu não sou o rei. Eu não sou um guerreiro. Pelo menos ali ele ainda não era um guerreiro. Ele era um pastor e ele decidiu ser autêntico. Autêntico. Decidiu agir com aquilo que Deus o fez. Seja você mesmo. Com o seu jeito, com as suas maneiras, com os seus costumes. Seja você mesmo. Não queira ser outra pessoa. Em quinto lugar, estamos chegando ao final. Enfrente a crise com aquilo que Deus colocar em suas mãos. Muitas vezes no desespero nós dizemos: Senhor, como eu vou fazer? Eu não tenho como fazer. Olha, Deus já colocou nas suas mãos as ferramentas necessárias para vencer essa crise. Analise. Davi tira a roupa de Saul. Você vê isso lá no versículo 40, quando ele diz assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pôs no seu alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda e se foi chegando aos filisteus. Ele diz: olha, eu não uso essas armas, rei Saul. Eu sou autêntico e vou usar aquilo que o Senhor já colocou em minhas mãos. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha funda, eu tenho o meu alforje e eu sei utilizar isso. Porque eu sou pastor. Eu tenho o meu cajado e ele pegou lá as pedras e foi enfrentar o gigante. Preste atenção. Olha para as tuas mãos. Enxerga os dons, os talentos, as ferramentas que o Senhor já colocou em tuas mãos. Deus já te deu as ferramentas. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Você já tem em suas mãos tudo necessário para vencer esse momento de crise. Em sexto lugar, deposite a sua confiança nas coisas certas. Versículo 45, olha que interessante. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Em que você está depositando a sua confiança nesse momento? É no dinheiro? É na sua poupança? É nas pessoas? Davi diz, olha, você, gigante, está vindo contra mim com espada, com escudo, com lança, com as suas armas materiais. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor. A confiança de Davi não estava na funda, não estava na pedra, não estava no exército. A confiança de Davi estava no Deus do exército. O Rei dos Reis que nunca perdeu batalha. Confie em Deus. Deposite a sua confiança em Deus nesse momento. E tenha certeza que Ele está contigo nessa peleja, nessa crise, nesse momento difícil. Deus está com você. Confie nele, não perca a sua fé, não perca a sua confiança. Não deposite ela em qualquer outro lugar, senão no Senhor. Ele peleja por nós. E para encerrar, a 7ª lição que eu tiro desse momento da história de Davi, que ele passou e aprendeu, e que podemos também aprender hoje, até o momento dele vencer o gigante, é que seu objetivo seja glorificar a Deus. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. O objetivo de você vencer o problema, de você vencer a crise, de você vencer a batalha, não pode ser engrandecimento próprio. Não queira trazer para você a glória que é para Deus. Sabe por que Deus usa muitas vezes e ama utilizar o improvável? Porque a glória é dele. E Davi sabia disso e ele declara antes de lutar contra Golias que ele ia vencer, porque ele estava confiando em Deus, mas ele ia vencer não para fazer o seu nome, não para ganhar o prêmio da vitória, não para se tornar o poderoso Davi, mas ele ia vencer para declarar para todo mundo que Deus salva, que Deus é poderoso, que Deus é glorificado, que Deus é o único digno de honra, glória e louvor, e que Ele é vivo, que Ele é soberano e que Ele vence a batalha por nós. Tenha isso no seu coração. Vence esse momento de crise e quando tudo passar, glorifique o nome do Senhor. Faça um culto de ação de graças. Chame seus vizinhos, seus amigos. Bote comida lá bem gostosa. Louve ao Senhor e declare publicamente: foi o Senhor que venceu a batalha, a crise por mim. Ele salva, Ele reina, Ele é poderoso. O Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E que como Davi venceu Golias, em nome do Senhor, você também possa vencer seus momentos de crise, seus momentos de luta, seus gigantes. Os gigantes que aparecem na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe.